Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria podermos meditar nesse domingo da festa do batismo do Senhor, a sagrada liturgia, o evangelho deste domingo. Eu hoje quero de modo particular rezar por você, pela sua família, pela nossa dinâmica de evangelização aqui no YouTube. E convido você também a meditar comigo nesses próximos minutos aqui no nosso canal, neste canal do YouTube. Bem, hoje a igreja, neste domingo, celebra a festa do batismo do Senhor. Uma oportunidade muito precisa para nós podermos meditar um pouco sobre a palavra de Deus e também sobre o que nós entendemos sobre a realidade do batismo. Gostaria de começar trazendo um pouco daquilo que o próprio João diz a Jesus quando ele se aproxima para receber o batismo. João diz: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? De fato, Cristo é o autor do batismo. Diz uma piedosa oração, que João batizou o autor do batismo. Porque Cristo batiza com o Espírito Santo, batiza com a graça de Deus, com a redenção da misericórdia. Aqui nós já temos alguns indícios para nós entendermos a diferença, a talvez sutil diferença entre o batismo pregado por João Batista e o batismo que os apóstolos depois fizeram por mandato do Senhor enquanto era levado aos céus e que nós repetimos até hoje como rito de iniciação cristã, como o primeiro dos sacramentos, a porta de todos os sacramentos para a vida eclesial, a vida da igreja. Pois bem, qual é a diferença, sutil diferença, talvez alguém poderia assim dizer? O batismo de João, ele era um batismo de preparação. Preparai os caminhos do Senhor. Nós escutamos isso que vem ressoando desde o princípio do advento até o momento. O Senhor vem, precisa se preparar para o batismo do Senhor. É preciso preparar para o momento da vinda do Salvador. E o meio pelo qual se fazia isto naquele momento era através do sacramento do batismo, ou melhor, não podemos ainda dizer sacramento, era através do rito batismal. Fazia-se então aquela realidade do batismo de forma a preparar-se para a vinda do Salvador, como sinal externo e público da preparação à graça de Deus. Então, muitos preparavam-se deste modo. Hoje, a igreja proclama um batismo de remissão dos pecados. É diferente, é completamente, talvez podemos assim usar também essa expressão, diferente daquela realidade. Um diz de uma preparação, eu me preparo. O outro diz, não, eu agora estou de fato pronto e agora recebo a graça que vem através do sacramento do batismo. Aqui sim, em Jesus Cristo, podemos dizer sobre a realidade sacramental do batismo. No batismo de João, nós não temos uma realidade sacramental. É similar, talvez fazendo um esforço muito grande, é similar como que a pessoa que é batizada e aquele que recebe a aspersão da água benta. Não sei se eu estou exagerando ou se eu estou aqui me confundindo com as coisas, mas digamos, a água benta pode cair numa pessoa, inclusive, que não é batizada. Mas isso não a torna batizada. Concorda-se? Mas se ela passa pelo sacramento do batismo, unido à fórmula, à intenção e à matéria, nós temos ali então a realidade do sacramento. De modo particular, a matéria e a forma para a realização do rito sacramental. Um te disponibiliza, te faz cada vez mais preparado. O outro te dá a graça em si mesmo. O sacramento do batismo, ele porta uma graça,
Ele não te prepara para a recepção da graça, mas ele porta a graça mesmo, que é de ser chamado filho de Deus, de ser verdadeiramente católico, de estar verdadeiramente dentro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a realidade sutil, talvez para alguns, mas na verdade muito profunda, da realidade do sacramento do batismo. João ali batiza como quem quer disponibilizar a pessoa a receber uma graça que por si só talvez já modificaria o coração, porque propõe uma nova vida no Senhor. Por outro lado, o sacramento do batismo porta então a pessoa à vida nova no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te propõe uma vida no Espírito Santo, te porta para junto de Deus. E aí surgem também os diversos questionamentos que talvez você já escutou por aí afora. Mas se é nesse sentido, por que a igreja batiza crianças? Por que a igreja... Veja, esses discursos, normalmente eles estão ligados a uma visão reduzida da graça de Deus. Ou seja, para que a pessoa possa chegar ao batismo, ela precisa estar completamente convertida. A igreja não entende o sacramento do batismo como resposta simplesmente de uma conversão, mas como uma purificação do pecado original. A criança que recebe o batismo, ela recebe para a remissão dos pecados. Nós, quando recebemos o sacramento do batismo, o recebemos para a remissão dos pecados. E isto desde o pecado original em Adão e Eva, para a remissão do pecado. Diferente do sacramento, ou melhor, sacramento não, diferente do batismo que Jesus recebeu. Jesus não recebe um batismo para a remissão de pecado. Ou então, se fôssemos pensar, se não tivesse essa distinção, poderíamos dizer que Jesus então era pecador e a partir do batismo tornou-se aí então purificado dos pecados? Caímos em heresia. Caímos na heresia do adocionismo de modo particular, onde Jesus então é adotado por Deus como seu filho, porque no final do evangelho de hoje diz justamente isso. Ele diz: este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Não é esta a realidade. A realidade não é aquela da remissão do pecado. A realidade não é, no batismo de João, não é a realidade da remissão do pecado, mas é a realidade da preparação. Aqui agora no sacramento do batismo, temos a realidade da remissão do pecado original de modo particular, onde imprime em nós, na nossa alma, uma vida nova de nos tornarmos então filhos de Deus. Aqui está a grande diferença dos dois batismos, vamos assim dizer, ou da compreensão do batismo que a igreja entende no sacramento, a porta de todos os outros sacramentos. Queridos, precisamos compreender essa realidade de modo muito profundo em nosso coração. Jesus nos chama à conversão. E agora sim, como resposta, sou inserido na vida sacramental da igreja através do sacramento do batismo. Você, sua família, as crianças, os idosos, todo ser humano de boa vontade, agora pode se aproximar da boa nova, da graça de Deus, porque o Senhor não faz distinção de pessoas, nos diz o apóstolo São Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 34. Diz: de fato estou compreendendo de que Deus não faz distinção de pessoas, porque é para todos a realidade do sacramento do batismo. Todo aquele que se aproxima com o coração aberto pode ser aqui agora acolhido para tornar-se filho de Deus, deixando fora toda a realidade do pecado e caminhando então, olhos fixos em Jesus, com o coração voltado ao seu amor e à sua misericórdia. A igreja então abraça toda a humanidade para dizer: esta é a sua casa, essa é a casa dos filhos que recebem a graça sacramental e podem agora conviver, viver juntos, louvando, bendizendo o nome do Senhor e Salvador.
você nesse dia, nesse domingo, também é convidado a mergulhar nessa realidade, na realidade de ser uma nova criatura em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, rezemos por todos aqueles que ainda não conheceram o Senhor, a fim de que a misericórdia de Deus alcance a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.